Hey, hey! Hey, hey! Cá estamos nós de novo. Então. Ai, ai. Tá tudo inflamado aqui, tudo dolorido. Enfim, enfim. Juscelino Kubitschek governou até 60 e fez um governo até certo ponto bem sucedido, né? Ah, mas ele não elegeu seu sucessor. Quem elegeu o sucessor do Juscelino foi a UDN, a União Democrática Nacional. Aquele partido de classe média alta, que tinham algumas ideias um tantinho autoritárias e que não gostava muito do povo. Mas o Jânio Quadros, ele dizia que era o grande representante popular. Veja só, Jânio Quadros era uma figura. Ele era um político populista também, e aí veja a herança de Vargas aí, que tinha tido uma carreira meteórica, né? Ou seja, uma ascensão muito rápida. Ele começou como vereador, logo era prefeito de São Paulo, depois governador e, em poucos anos, presidente. E ele se elegeu com a bandeira da vassourinha. Exato, ele ia varrer a corrupção do país, né? E por isso teve uma votação tremenda, né? Assumiu o governo com uma votação expressiva, né? Interessante é que naquela época você podia votar para presidente em um candidato e para vice-presidente em um candidato de outro partido, de outra chapa. E isso acabou fazendo com que o Jânio Quadros fosse eleito. Ele era um representante da direita, da UDN e tudo, conservador, moralista, né, e tal. E um dos grandes sucessores de Getúlio, né, vejam, os dois eram populistas, isso não tem diferença, mas um dos grandes sucessores do Getúlio, inclusive do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Getúlio, fosse eleito como vice, que era o João Goulart. A gente já falou do João Goulart. Não sei se você lembra, mas o João Goulart era aquele ministro do Trabalho que o Vargas responsabilizou por ter aumentado o salário em 100%. Exatamente. Então vejam, o João Goulart era um sujeito popular. Exato. Ele era, pô, imagina, o cara que aumentou o salário em 100% há menos de 5 anos, 6 anos, ele nem era lembrado, né? Então ele foi eleito como vice do Jânio Quadros. E isso criou uma situação bastante interessante, né? Quando o Jânio Quadros se afastasse do país, quem ia assumir era o vice-presidente de centro-esquerda, né? Sucessor do Getúlio Vargas, né? Defensor dos direitos trabalhistas, né? Exato. Essa contradição acabou gerando muito pano para manga, como a gente vai ver. Então, veja só, o Jânio Quadros fez um governo extremamente errático, extremamente pobre. Pobre em realizações, pobre em cumprir suas promessas de combater a corrupção, por exemplo. E as únicas coisas relevantes, se é que pode dizer assim, que Jânio Quadros fez foi meter os pés pelas mãos. Olha só, por exemplo, ele queria proibir a rinha de galo. Veja só que projeto importante. Ele queria proibir beijo na boca em público. Muito importante. Proibir mulheres de usarem biquíni na praia. Rapaz, que negócio importante, né? Ou seja, ele não cumpriu nada do que ele prometeu. E ele fez 7 meses de governo extremamente atrapalhados. Tanto que é famosa uma foto dele no aeroporto. Alguém chamou Jânio, aí ele virou assim de repente e trocou as pernas. Ficou com as pernas trocadas. O fotógrafo talentosíssimo capturou exatamente nessa hora e aí isso se tornou... Essa posição dele com as pernas trocadas, que tem na apostila de vocês, no PDF de vocês, acabou se tornando símbolo do governo dele. Uma espécie de símbolo imagético das trapalhadas que foi o governo dele. Ele governava por bilhetes, não tinha o menor diálogo com ninguém, não queria simplesmente dialogar. Na verdade, dizem que Jânio tinha sonhos de ser ditador, né? Qual que é a semelhança com o governo atual? Não é mera coincidência. Populista, promete combater a corrupção, mas é corrupto, moralista, mete os pés pela mão o tempo todo, não cumpre as promessas de governo. Não, qualquer semelhança com Bolsonaro não é mera coincidência, né? Inclusive, a Veja, assim que o Bolsonaro começou o seu governo, também pegou a imagenzinha lá das pernas trocadas do Jânio Quadros e colocou a cara do Bozo, né? E o sonho do Jânio era voltar nos braços do povo como um ditador. Ele queria ter poderes plenos, ele não queria dialogar com o Congresso, ele não queria dialogar com ninguém, né? E aí, por isso, talvez por isso, né, os historiadores, na verdade, não sabem explicar por quê, ele simplesmente renunciou
quando estava com 7 meses de governo. 7 meses, acredita? Pois é, ele renunciou para voltar nos braços do povo. Ele achou que o povo ia às ruas, né, pedir para ele assumir com poderes plenos, ou seja, foi uma tentativa de golpe. Até hoje ele espera o povo, né? O povo nunca saiu às ruas para pedir para ele voltar. E aí quem ia assumir? Exatamente, o PTBista, sucessor de Vargas, João Goulart, né? Que inclusive era cunhado de Vargas, né? E aí vejam, as forças conservadoras do país detestaram isso. E aí quem são essas forças conservadoras? Ora, os banqueiros, né? Os donos de indústria, né? Ou seja, mais ou menos as mesmas forças conservadoras de hoje em dia. Os donos da grande mídia, por exemplo, naquela época já era o Roberto Marinho, né? Dono do jornal o Globo, né? Chateaubriand, dono dos Diários Associados, né? A família, ai meu Deus, como é o nome deles? Família dona do Folha de São Paulo, né? Todos eles detestaram, né, o fato de um centro-esquerda, um trabalhista, subir ao poder. E aí fizeram de tudo para tentar atrapalhar. Fizeram um acordo com o Congresso para transformar o regime presidencialista brasileiro num regime parlamentarista. Que aí vejam, isso faria com que o João Goulart assumisse como presidente, mas o presidente não teria mais poderes a não ser de representatividade, poderes diplomáticos. E quem governaria mesmo era o Congresso, através de um primeiro-ministro. Um modelo parecido com o que ocorre na Inglaterra, só que na Inglaterra, ao invés de presidente, eles têm a rainha, né? A Rainha Elizabeth, a imortal, né? Então, vejam, aproveitaram que João Goulart estava viajando e fizeram, né, essa maracutaia e instauraram da noite para o dia o regime parlamentarista no Brasil. Se vocês estão achando que isso é muito grave, que parece um golpe, mas é mesmo um golpe. Aconteceu em 1961. Jânio Quadros renuncia, surpresa de todos, rapidamente mexe-se os pauzinhos ali, mexe-se, faz as jogadas de xadrez para que o parlamentarismo comece no Brasil. Primeiro-ministro eleito, um representante do Congresso, Tancredo Neves, avô do Aécio Neves, aquele da Dilma, exato. Uhum. Aquele que concorreu com a Dilma e quase foi presidente, né? O corrupto do Terno Azul. Que depois esteve envolvido aí num caso de 500 mil reais, né? Uma maleta de 500 mil reais e outras coisas mais. Pois é, o Tancredo Neves, avô do Aécio Neves, assume como primeiro-ministro e não consegue colocar ordem no país. Uma crise econômica avança cada vez mais, uma herança de Juscelino Kubitschek, né, que Jânio Quadros também não queria saber e que o primeiro-ministro não consegue. Mas 2 primeiros-ministros sucedem rapidamente. E o parlamentarismo se revela um fracasso tremendo. E aí vejam, qual era a solução? O parlamentarismo não tinha dado certo. O João Goulart não parecia ser um bom presidente para a classe conservadora do país. O que fazer? João Goulart foi mais esperto e conseguiu promover a ideia de um plebiscito que poria fim ao parlamentarismo do país e devolveria os poderes plenos a ele, candidato trabalhista, né? Esse plebiscito ocorreu, houve uma votação tremenda, 90% das pessoas votaram para acabar com o parlamentarismo, embora muitas vezes os brasileiros sequer soubessem o que era de fato o parlamentarismo. E o João Goulart assumiu finalmente com poderes plenos, com mais de um ano de atraso. E aí ele começou uma agenda de reformas que para muita gente era visto como reformas de esquerda. Por exemplo, falava-se muito em reforma trabalhista, em reforma meu Deus, em reforma agrária, né? Ou seja, em distribuição de terras devolutas e terras improdutivas para os mais pobres, para as pessoas sem terra. E por mais que o João Goulart não fosse tão revolucionário assim, tão esquerdista assim, ele inflamava nos seus discursos, dizendo que ia fazer, ia acontecer, as tais reformas de base. E isso irritou, adivinha quem? Os banqueiros, os donos da mídia, os grandes empresários e principalmente os militares. Exatamente. Estava se preparando o terreno para o chamado golpe militar de 64. Com o apoio dos Estados Unidos. Lembre-se que os Estados Unidos queriam apoiar as ditaduras de direita na América Latina
com medo de revoluções de esquerda. E o João Goulart parecia muito à esquerda para os Estados Unidos, muito à esquerda para a elite brasileira. E aí, olha só, as velhinhas da classe média começaram a dizer que comunismo era coisa do diabo, que comunismo era coisa de ateu, que a esquerda queria rasgar a bandeira brasileira e instituir uma bandeira vermelha. Houve a marcha pela liberdade das velhinhas de classe média. O que de acha que essas velhinhas faziam, né? Não tá nada para fazer, sair na rua com cartaz pedindo Deus, família, liberdade, dizendo que eram contra a esquerda e qualquer tipo. Na verdade, eles tinham medo era do povo, né? Porque imagina, gente, reforma agrária. Até hoje não foi feita uma grande reforma agrária no Brasil. Enquanto em outros países da América Latina, como no México, a reforma agrária foi feita em 1910. Até hoje existem grandes latifúndios no Brasil e muita gente sem terra. O movimento sem terra está aí para levantar essa bandeira. E, por mais que o João Goulart não quisesse, de fato, instituir um golpe e fazer um regime socialista, começou-se a espalhar o fantasma de que ele queria. E isso foi suficiente para mexer com a cabeça das pessoas e causar medo na população. Então, a ideia era de que os militares deveriam dar um golpe preventivo para evitar que o Brasil se tornasse uma nova Cuba. Exato. Na verdade, os militares assumiriam o poder para passar 21 anos no poder, com um regime extremamente autoritário, violento, que torturou pessoas, que matou milhares de pessoas nos seus porões e que a gente vai ter chance de ver no próximo assunto, depois da prova. Não? Então, até mais. Um abração para vocês. Guardem aí, né, o nosso meme, né? Dos Simpsons, né? Getúlio Vargas estava lá na banheira bem bom, né? E todo mundo achando que acaba com ele, e ele acabou com todo mundo, acabando com si mesmo. O que parece uma contradição, mas era a pura verdade. Né? Bye, bye. Grande abraço. Próxima vez, quem sabe eu ter melhor de saúde e não preciso ficar nessa rede maldita. Até mais, gente. Abração.